Eu ainda me lembro daquela manhã de quinta-feira. Era um começo de dia tranquilo, quase rotineiro. Nada nela indicava que minha vida estava prestes a mudar. Eu tinha acordado cedo para fazer o café da manhã para as crianças, uma pequena tradição que tentava manter sempre que possível. Minha esposa geralmente deixava as chaves do carro no gancho perto da porta, mas hoje, o carro dela estava estacionado na garagem, e ela tinha deixado a bolsa na mesa. Estranho, mas nada alarmante. Quando peguei as chaves, pronto para colocar as crianças no carro para a escola, algo chamou minha atenção e um ligeiro volume na gaveta do porta-luvas, quase imperceptível. Eu provavelmente deveria ter deixado aquilo quieto. Algum instinto me dizia para fechar a gaveta e seguir em frente, mas aquele sentimento persistente me incomodava. E eu sabia que se não olhasse, passaria o dia inteiro me perguntando. Então, eu a abri. O que encontrei foi algo que eu não poderia esperar, um único envelopinho de camisinha. Ele estava ali, chamando a atenção, um pequeno mas inegável sinal de que algo estava errado. Minha primeira reação foi de descrença. Talvez fosse algo antigo, algo que ela tinha esquecido. Mas mesmo enquanto tentava afastar isso da minha mente, uma dor começou a se instalar no meu peito. Não usávamos camisinhas há anos e ela tomava pílula e sempre insistia que não precisávamos de nenhuma proteção extra. Então, por que isso estava ali? Coloquei de volta na gaveta do porta-luvas, esperando que, se a fechasse, talvez pudesse fechar também as estranhas dúvidas que giravam em minha cabeça. Mas, o dia todo, não conseguia me livrar daquela dor surda e ansiosa. Cada vez que tentava me concentrar no trabalho, flashes daquele maldito envelopinho apareciam na minha mente. Eu estava tomado por uma sensação terrível de desconforto, uma espécie de náusea gelada que persistia, não importava quantas vezes eu tentasse engolir. Quando minha esposa chegou em casa naquela noite, observei ela com cuidado. Ela se movia pela cozinha, sorrindo e conversando com as crianças, completamente à vontade. Ela não percebeu meu olhar, ou, se percebeu, não questionou. E não havia nada de diferente nela, e nenhum sinal de que ela poderia estar escondendo algo. Eu me senti quase culpado, duvidando de mim mesmo, me perguntando se estava exagerando algo completamente inocente. Mas algo mudou no meu estômago naquela noite. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas coisas que nunca tinha questionado antes. Ela recebia mensagens de texto tarde da noite, olhando para o celular com um leve sorriso antes de bloqueá-lo novamente e colocá-lo de lado, de cabeça para baixo. Começou a passar mais tempo no escritório, de reuniões de trabalho, ela me dizia. E então, mencionou uma viagem de negócios, uma estadia de uma noite fora da cidade para um projeto que ela estava supostamente coordenando. Parecia apenas mais uma obrigação de trabalho, mas havia uma nova vigilância em mim que eu não conseguia ignorar. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, mas aquele sentimento no meu estômago não ia embora. Eventualmente, decidi que precisava saber com certeza. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu olhava pela nossa conta de celular online, rolando pelos registros de chamadas recentes. Foi então que encontrei o número. Era um número que aparecia com mais frequência do que eu esperava, geralmente tarde da noite, e ocasionalmente em horários que eu sabia que ela deveria estar trabalhando. Não era de nenhum dos amigos ou colegas que eu conhecia, era um número desconhecido, e algo sobre ele fez meu pulso disparar. Decidido a ser minucioso, anotei o número, guardando-o para mais tarde. Naquela noite, também verifiquei nossa conta bancária. E foi aí que meu coração afundou. Havia cobranças de restaurantes e bares que eu sabia que não havíamos frequentado juntos, cobranças de flores que nunca chegaram à nossa porta. Cada uma daquelas linhas no extrato bancário parecia um tapa na cara, uma pilha crescente de provas de que algo não estava certo. Eu sentia como se estivesse afundando, cada memória familiar do seu rosto se transformando em algo estranho e irreconhecível. Os próximos dias passaram em um turbilhão. Eu seguia rotinas café da manhã com as crianças, ajudando com a lição de casa, fingindo que tudo estava normal, mas por dentro, minha mente estava a mil. Eu precisava saber a verdade. Não podia confrontá-la sem provas concretas, mas não conseguia mais ficar ali, fingindo. Naquele fim de semana, preparei meu plano.
As crianças estavam na casa de um amigo, e minha esposa supostamente ia sair para uma noite das garotas, uma noite fora que ela me garantiu seria só ela e suas amigas íntimas. Eu acenei, mantendo meu rosto o mais neutro possível, embora tudo dentro de mim estivesse em chamas. Assim que ela saiu, peguei o telefone e disquei o número que eu havia anotado, meu coração disparando no peito. Eu não sabia o que diria se alguém atendesse, mas precisava tentar. A chamada foi para a caixa postal quase imediatamente. Desliguei, sentindo uma estranha mistura de alívio e frustração. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse apenas sendo paranoico. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais certo eu ficava de que aquilo não era um simples mal-entendido. Esperei ela voltar para casa naquela noite, e quando finalmente entrou pela porta, o sorriso dela estava um pouco brilhante demais, a voz um pouco alegre demais ao me cumprimentar. Perguntei sobre a noite dela, observando-a de perto, procurando qualquer deslize na história dela. Ela estava casual, desviando minhas perguntas com uma risada e um aceno, o rosto dela tão impenetrável quanto sempre. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. Era como uma certeza silenciosa e insuportável que se instalava no fundo do meu estômago, uma certeza que eu não podia ignorar. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, tomei a decisão de procurar um advogado. Eu precisava me proteger, proteger meus filhos, garantir que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos seguros. Pela manhã, disse a ela que tinha uma reunião de trabalho e saí cedo, indo direto ao escritório do advogado. Expus tudo para eles: as chamadas telefônicas, as cobranças estranhas, o envelopinho de camisinha que encontrei no carro dela. Ele me ouviu pacientemente, assentindo enquanto eu falava, e quando terminei, ele me deu um plano. Na semana seguinte, segui cada passo. Transferi metade das nossas economias conjuntas para uma nova conta, uma em meu nome, e documentei cada transação estranha que encontrei nos nossos registros. Senti uma estranha sensação de alívio enquanto fazia tudo isso, como se tomar uma atitude de alguma forma diminuísse o peso esmagador no meu peito. Eu estava me preparando para o momento em que finalmente a confrontaria com tudo o que eu sabia. Como passo final, redigi a petição de divórcio, revisando cuidadosamente cada detalhe. Eu queria a custódia total das crianças, nossa casa e tudo o que mais importava. Isso não era sobre vingança. Era sobre garantir que eu pudesse me proteger e proteger meus filhos dos danos que as escolhas dela estavam prestes a causar em nossas vidas. E então, numa noite, estava feito. Eu tinha tudo o que precisava, cada peça de evidência, cada documento no lugar. Eu me sentia pronto, firme, como se finalmente estivesse no controle. Só faltava entregar os papéis a ela e deixar a verdade vir à tona. Naquela noite, depois que preparei os papéis do divórcio e fiz os últimos ajustes financeiros, fiquei sozinho no meu carro, reunindo forças para confrontá-la. Eu tinha imaginado esse momento tantas vezes na minha cabeça ao longo das últimas semanas, passando por todas as reações possíveis que eu poderia ter. Talvez eu gritasse, talvez eu exigisse respostas, talvez eu perdesse a calma. Mas, ao respirar fundo e me acalmar, percebi que a raiva havia se transformado em algo mais quieto e frio. Quando cheguei em casa, as crianças estavam terminando a lição de casa, e minha esposa estava na cozinha, cantando baixinho enquanto cozinhava. Ela sorriu ao me ver entrar, aquele olhar familiar que costumava me fazer sentir bem-vindo, mas agora só parecia vazio. O jantar vai ficar pronto em alguns minutos, ela disse casualmente, como se tudo estivesse perfeito como parecia. Acenei, coloquei minhas coisas e sentei à mesa, observando-a se mover pela cozinha, me perguntando como eu tinha perdido os sinais. Ou talvez eu não tenha perdido se eu só me recusei a vê-los pelo que realmente eram. Depois que as crianças foram para a cama, me sentei na sala de estar com os papéis do divórcio dentro de um envelope manila descansando no meu colo. Esperei, ouvindo os pequenos sons dela se movendo lá em cima, escovando os dentes, organizando roupas para o dia seguinte. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Eu quase senti uma estranha pena dela, sabendo que o mundo dela estava prestes a se despedaçar, assim como o meu havia se despedaçado. Finalmente, ela desceu as escadas, surpresa ao me ver esperando.
Achei que você já estivesse na cama, disse, sentando-se ao meu lado no sofá. Eu respirei fundo. Precisamos conversar. O sorriso dela desapareceu ligeiramente, mas ela forçou de volta, tentando manter as coisas leves. Sobre o quê? Eu lhe entreguei o envelope. Abra. Ela pegou o envelope, um leve sinal de confusão apareceu em seus olhos enquanto ela puxava a aba. A expressão no rosto dela mudou quando ela tirou os papéis e começou a ler. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu um pouco enquanto ela folheava os documentos, seus dedos tremendo. O que é isso? É exatamente o que parece, eu disse, com a voz firme. Ela olhou para cima, seus olhos bem abertos, uma mistura de medo e descrença. Você não pode estar falando sério. Ah, eu estou falando sério, respondi, um sorriso amargo se formando nos cantos da boca. Eu estou falando sério desde o momento em que encontrei aquele envelopinho de camisinha no seu carro. O sangue sumiu do rosto dela, e ela olhou para o lado, seus dedos apertando os papéis com tanta força que eles amassaram sob sua pressão. Por um momento, ela não falou, nem se moveu. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, como se estivesse tentando encontrar uma forma de se livrar dessa situação. Olha, ela finalmente começou, a voz trêmula, eu posso explicar isso. Não é o que você pensa. Guarde isso, eu a cortei. Já ouvi mentiras suficientes para uma vida inteira. Não preciso ouvir mais nenhuma. Mas não é mentira, ela protestou, a voz subindo em desespero. Eu deixei uma amiga pegar meu carro, e talvez ela tenha deixado isso lá. Eu nem sabia que estava lá, juro. Eu a encarei, minha expressão vazia. E eu suponho que essa amiga também tenha pegado seu cartão de crédito para jantares e flores, certo? A boca dela se abriu e se fechou, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava encurralada, e nós dois sabíamos disso. Eu quase podia ver sua mente correndo, tentando encontrar uma saída, uma história que ela ainda não tivesse usado. Mas não havia nada. As mentiras tinham se esgotado. Quem é ele? Eu perguntei finalmente, minha voz mais baixa agora. Ela olhou para baixo, olhando suas mãos. Não, e não tem ninguém. Eu juro, não é. Quem é ele? Eu repeti, meu tom mais ríspido. Ela se encolheu, como se as palavras em si a tivessem atingido. E era só alguém do trabalho, ela murmurou, mal me olhando nos olhos. Não significou nada. Não significou nada, eu repeti, soltando uma risada sem humor. Isso é o melhor que você pode fazer? Não significou nada? Os olhos dela se encheram de lágrimas, e por um momento, ela olhou para mim com um arrependimento genuíno. Sinto tanto, ela sussurrou. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só estava sozinha, e não sabia como te contar. Sozinha, eu ecoei, sentindo uma onda de raiva surgir apesar de mim. Você estava sozinha, então decidiu dormir com outra pessoa? Eu sei que parece terrível, ela gaguejou, enxugando os olhos. Mas, eu não pensei que fosse te machucar assim. Eu pensei que talvez isso me ajudasse a me sentir melhor, que talvez eu pudesse ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Senti uma onda de nojo pelas palavras dela. E o que eu deveria ser? Um marido desavisado sentado em casa, esperando você se satisfazer, se sentindo melhor com outra pessoa. Ela olhou para suas mãos novamente, incapaz de me encarar. Não foi assim, ela murmurou, mas até ela parecia incerta sobre as próprias palavras. Eu balancei a cabeça, sentindo uma mistura estranha de raiva e tristeza, uma dor vazia que se instalou no meu peito. Sabe de uma coisa? Não importa, eu disse, minha voz tranquila. Nada disso importa mais. Você fez a sua escolha, agora eu estou fazendo a minha. Ela olhou para mim, pânico brilhando em seus olhos. Por favor, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar meu braço, mas eu me afastei, fora do alcance dela. Por favor, não faça isso. Não jogue tudo fora por um erro. Um erro? Eu repeti, balançando a cabeça em descrença.
Você chama meses de mentiras, de ficar se escondendo e traição de um erro? Isso não foi um deslize, e isso foi uma escolha que você fez repetidas vezes. Lágrimas desceram pelas bochechas dela enquanto ela segurava os papéis nas mãos, seus ombros caindo em derrota. Por um momento, quase senti pena dela, vendo-a assim, quebrada e vulnerável. Mas então me lembrei de tudo o que eu havia descoberto, cada mentira, cada engano, e a pena evaporou. E os filhos? Ela perguntou suavemente, sua voz mal mais que um sussurro. O que vamos dizer a eles? Vão ficar comigo, eu respondi, minha voz firme. Vou garantir que saibam que isso não foi culpa deles. Que nada disso aconteceu por causa deles. Ela assentiu, olhando para o colo, silenciosa e derrotada. Por um momento, não havia mais nada a dizer. O peso de tudo o que aconteceu, tudo o que estava prestes a acontecer, pairava entre nós, denso e sufocante. Finalmente, ela respirou profundamente e me olhou. E há algo que eu possa fazer para consertar isso? Eu encontrei seu olhar, sentindo a frieza da decisão se instalar no meu peito. Não, eu disse, minha voz calma, mas firme. Você fez a sua escolha. Agora você vai ter que viver com isso. Ela fechou os olhos, as lágrimas caindo livremente agora, e por um momento, eu vi a mulher que eu uma vez amei, a mulher com quem eu construí uma vida. Mas essa mulher havia ido embora, substituída por alguém que eu mal reconhecia. E com essa realização, veio uma estranha sensação de alívio, como se um peso que eu nem sabia que estava carregando finalmente tivesse sido levantado. Sem dizer mais nada, me levantei e saí da sala, deixando-a sozinha com os papéis do divórcio ainda apertados nas mãos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão estranho de tensão e silêncio. Eu podia sentir a mudança na casa imediatamente. Os ritmos confortáveis da nossa vida haviam sido quebrados, substituídos por um silêncio estranho e tenso que se espalhava sobre tudo como uma névoa densa. Cada interação com ela parecia forçada, como se ambos estivéssemos muito conscientes do que havia entre nós. Ela ficou no quarto de hóspedes, e eu mantive a distância, focando toda a minha atenção nas crianças, na casa, em qualquer coisa para evitar ter que falar com ela. Nossos filhos perceberam a mudança, é claro. Eles já eram velhos o suficiente para saber que algo estava errado, mesmo que não entendessem os detalhes. No começo, eles fizeram perguntas, inocentes e sem saber por que a mamãe está dormindo no outro quarto, ou você e a mamãe estão brigados. Eu desviei da melhor maneira que pude, dizendo que mamãe e papai estavam passando por um momento difícil, mas que eles eram amados, que não precisavam se preocupar. Uma noite, minha filha se arrastou para a cama ao meu lado, seu rosto pequeno marcado pela preocupação. Papai, ela sussurrou, se aninhando ao meu lado. Você e a mamãe vão se divorciar? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Respirei fundo, afastando os cabelos dela. Sua mamãe e eu estamos tentando resolver as coisas, querida, eu disse suavemente, tentando manter a voz firme. Mas, não importa o que aconteça, você sempre vai estar segura e amada, está bem? Ela assentiu, se aconchegando mais perto, mas eu pude sentir a tensão em seu corpinho. Ela ficou assim até finalmente adormecer, sua respiração desacelerando no ritmo profundo e constante de um sono infantil. Eu fiquei acordado por horas, olhando para o teto, sentindo todo o peso de tudo pressionando sobre mim. No dia seguinte, depois de deixar as crianças na escola, eu fiquei sozinho com ela na cozinha. Ela estava de pé perto da pia, o rosto cansado e marcado, as mãos apertando uma caneca de café. Por um momento, nenhum de nós falou. Ficamos ali, o silêncio entre nós preenchido com todas as palavras que não dissemos, toda a raiva e traição que deixamos sem falar. Finalmente, ela olhou para mim, seus olhos suplicantes. Podemos conversar? Ela perguntou, sua voz mal mais que um sussurro. Eu queria recusar, virar as costas e sair. Mas algo me segurou ali, talvez um senso de obrigação ou uma necessidade de fechamento. Eu acenei com a cabeça, gesticulando para que ela se sentasse. Ela se acomodou na cadeira à mesa, suas mãos envoltas na caneca como se fosse a única coisa que a mantinha no chão. Eu sei que não há nada que eu possa dizer para consertar isso, ela começou, sua voz trêmula.
Mas eu preciso que você entenda que não foi sobre você. Eu nunca quis te machucar. Eu soltei uma risada amarga. Não foi sobre mim, e eu repeti, balançando a cabeça. Como você pode dizer isso? Você destruiu nossa família por o quê? Uma emoção? Algo que você achava que estava faltando? Ela se encolheu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei. Sei que soa terrível. Mas eu senti como se eu estivesse apenas me perdendo. Todo dia era igual, como se eu estivesse presa em uma vida que não conseguia controlar. E então, ele apareceu, e eu me senti viva, eu acho. Sei que isso é egoísta. Sei que não justifica nada. Viva, eu disse, minha voz dura. E nós? E os nossos filhos? Não éramos o suficiente? Ela desviou o olhar, seu rosto se desmoronando enquanto tentava encontrar palavras. Vocês são o suficiente. Você e as crianças, e vocês são tudo. Sua voz quebrou, e ela deu um suspiro trêmulo. Eu errei. Não espero que você me perdoe, mas quero tentar consertar isso, pelo bem das crianças. Senti uma onda de raiva subir em mim. Você quer consertar isso? Eu exigi. Você não pode simplesmente consertar isso e fingir que nada aconteceu. Você fez uma escolha, e não pode desfazê-la só porque agora é conveniente para você. Os ombros dela caíram, e ela olhou para baixo, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Mas eu te amo. Eu te amo e amo as crianças, e não quero perder você. Eu faria qualquer coisa, o que for necessário. Por favor, e não jogue tudo fora. Eu a encarei, uma parte de mim querendo acreditar nela, querendo voltar ao jeito que as coisas eram. Mas eu sabia que isso era impossível. A confiança tinha se ido, destruída além de qualquer reparo, e nenhuma quantidade de súplicas ou promessas mudaria isso. Eu vi a desesperança nela, o medo em seus olhos, mas isso só me fez sentir mais frio, mais certo de que esse era o fim. Não há mais nada para consertar, eu disse, calmamente, levantando da mesa. Você nos quebrou. E não tem volta disso. Ela me olhou, seu rosto pálido e abatido. Então é isso? Ela sussurrou. Depois de tudo, e você vai simplesmente jogar tudo fora? Eu encontrei seu olhar, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Você tomou essa decisão quando escolheu outra pessoa em vez de nós, eu disse. Eu só estou me certificando de que meus filhos e eu sairemos disso o mais ilesos possível. Ela assentiu lentamente, seu rosto se desmoronando à medida que a realidade se instalava. Por um longo momento, ficamos ali em silêncio, a finalização disso pairando sobre nós como um peso que nenhum de nós podia levantar. Eventualmente, ela se levantou, enxugando os olhos, e saiu da sala, me deixando sozinho com o silêncio e a sensação fria e pesada no meu peito. As semanas seguintes passaram em um limbo tenso e desconfortável. Ela começou a sair tarde, muitas vezes saindo logo após o jantar e voltando muito depois de as crianças já estarem na cama. Parte de mim queria perguntar para onde ela estava indo, com quem estava, mas me forcei a não me importar. Ela era livre para fazer o que quisesse agora. Eu já havia começado a trabalhar com meu advogado para finalizar o divórcio, e a cada passo que dávamos, eu sentia uma estranha sensação de alívio, como se estivesse tirando o peso de tudo o que me segurava. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, ela entrou na cozinha, olhando para mim com uma desesperança silenciosa que havia se tornado quase uma parte permanente de sua expressão. Eu vou embora, ela disse, quieta, sua voz mal audível. Eu não reagi, nem sequer olhei para cima da tábua de cortar. Tudo bem, eu disse, meu tom o mais plano que eu consegui. Ela engoliu em seco, as mãos se retorcendo nervosamente. Eu só quero que você saiba que isso não foi o que eu queria. Eu nunca quis te machucar. Eu olhei para ela, encontrando seu olhar. Mas você fez, eu disse simplesmente. Você me machucou, e machucou as crianças. E agora todos nós estamos pagando o preço.
Ela assentiu, olhando para o chão, a culpa e o arrependimento gravados profundamente no seu rosto. Por um momento, senti uma faísca de algo pode ser pena, ou um leve sentimento de tristeza pela mulher que eu uma vez amei. Mas foi passageiro, rapidamente substituído pela fria certeza de que essa era a decisão certa, de que não havia volta. Ela se mudou na semana seguinte, levando apenas algumas de suas coisas. Eu a observei partir, sentindo uma estranha e vazia dor se instalar no meu peito. As crianças não entenderam, é claro, mas eu tentei explicar o melhor que pude, dizendo-lhes que às vezes as pessoas se afastam e que mamãe e eu ainda os amávamos muito. Eles choraram, se agarrando a mim como se eu também fosse desaparecer, e eu os segurei, sentindo seus pequenos corpos quentes pressionados contra mim, enquanto prometia que eu não iria a lugar nenhum. Naquela noite, depois que eles adormeceram, fiquei sozinho no silêncio da casa, sentindo a finalização de tudo se instalar em mim. A casa parecia diferente agora, mais vazia, mas também mais leve de alguma forma, como se uma tempestade tivesse passado e deixado tudo em seu rastro. A dor ainda estava lá, uma dor surda e pulsante que eu sabia que levaria tempo para desaparecer, mas também sentia algo mais alívio, talvez, ou uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Eu me servi de uma bebida, erguendo o copo para a sala vazia. Acabou. E, por mais que doesse, eu sabia que havia feito a coisa certa. Para mim, para as crianças, para a vida que ainda tenho pela frente. Este capítulo estava fechado, e enquanto tomava um gole, sentindo o calor da bebida se espalhar por mim, percebi que estava pronto para virar a página. Nos meses que se seguiram, comecei a me adaptar a um novo tipo de vida. As crianças e eu desenvolvemos uma rotina, e a casa começou a parecer nossa, um refúgio só para nós três. Eu coloquei tudo o que tinha em ser presente para eles, preenchendo nosso tempo com passeios de fim de semana, noites de jogos e rotinas simples que nos mantinham unidos. As memórias do que aconteceu ainda pairavam em momentos de quietude, mas dia após dia, a dor diminuiu, substituída por um otimismo cauteloso. Eu estava fazendo o meu melhor para reconstruir, para dar aos meus filhos a sensação de estabilidade que eles precisavam. Uma noite de sábado, eu estava limpando a cozinha depois do jantar quando meu telefone vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Eu quase ignorei, mas algo me fez atender. Do outro lado estava uma mulher com quem eu nunca havia falado, mas ela se apresentou como a irmã da minha ex-mulher. Não tínhamos sido próximas durante o casamento, nos cruzando apenas algumas vezes em encontros familiares. Sua voz estava baixa, trêmula. Sinto muito ligar assim, ela disse, mas achei que você deveria saber, aconteceu um acidente. O mundo ao meu redor parou enquanto ela explicava que minha ex-mulher havia se envolvido em um acidente de carro sério, enquanto voltava de um evento de trabalho fora do estado. Ela estava em estado crítico, inconsciente, em uma sala de hospital a centenas de quilômetros de distância. Eu mal consegui processar o que ela estava dizendo, minha mente indo para as crianças lá em cima, inocentes e alheias, e para todos os sentimentos que eu tentei enterrar desde o divórcio. Nos 2 dias seguintes, fui passando pelas tarefas como um robô, arrumando alguém para cuidar das crianças e comprando uma passagem para a cidade onde ela estava no leito do hospital. Eu não sabia o que me impulsionou a ir se eu tinha todas as razões para ficar, todos os direitos de deixá-la no passado. Mas, à medida que o avião decolava, senti uma sensação de pavor que eu não consegui ignorar. Não importava o que tivesse acontecido entre nós, ela ainda era a mãe dos meus filhos, ainda fazia parte da vida que compartilhamos. Quando cheguei ao hospital, a irmã dela me encontrou no corredor, os olhos vermelhos e cansados. Ela me abraçou apertado, algo que eu não esperava, e me levou até o quarto onde minha ex-mulher estava imóvel, cercada pelo zumbido constante das máquinas. Ela parecia pequena, frágil, um fantasma da mulher que eu havia conhecido. Fiquei ali, olhando para seu rosto pálido, sentindo uma torrente de emoções conflitantes me invadir: raiva, pena, tristeza, e algo mais profundo, algo que eu não queria nomear. Os médicos nos disseram que estava em estado crítico. Eles não sabiam se ela acordaria ou em que estado estaria, caso acordasse. O dano era extenso, e as probabilidades eram mínimas. A irmã dela ficou ao seu lado, mas havia algo que me mantinha ali também, algo não resolvido que me prendia ao lado daquele leito de hospital.
Eu queria odiá-la, virar as costas e ir embora, mas não consegui me convencer a partir. Fiquei lá por horas, observando a subida e descida lenta e superficial de seu peito, ouvindo o apito incessante das máquinas. Em algum momento, a irmã dela saiu para pegar comida, nos deixando sozinhos. Foi estranho, estar naquele quarto com ela, um silêncio pairando sobre nós que era mais pesado do que qualquer discussão que já tivemos. Eu me recostei na cadeira, olhando para o teto, sentindo a dor de todas as coisas que deixamos de dizer. Sem perceber, comecei a falar, minha voz mal mais que um sussurro. Eu não queria que terminasse assim, eu disse, as palavras escapando para a sala silenciosa. Eu queria que tivéssemos uma chance de consertar as coisas, de melhorar para as crianças. Mas você fez sua escolha, e eu tive que fazer a minha. Minha voz quebrou, e eu me vi piscando para conter as lágrimas, a raiva e a dor subindo como uma onda que ameaçava me afogar. Eu não te odiava, sabe, eu continuei, minhas mãos cerradas com força. Eu queria odiar, mas não consegui. Eu odiei o que você fez, o que nos fez passar, mas uma parte de mim ainda queria que você ficasse bem. Eu não queria isso. Conforme as horas passavam, adormeci na cadeira, exausto pelo peso de tudo o que aconteceu, tudo o que ainda carregava. Acordei com a voz suave e familiar da irmã dela, tocando meu braço delicadamente. Ela olhou para mim, seu rosto marcado por uma nova onda de tristeza. Ela não sobreviveu, ela sussurrou, sua voz quebrando. As palavras me atingiram como um soco, meu peito se apertando com uma dor que me pegou de surpresa. Eu me levantei, olhando para seu corpo sem vida na cama do hospital, sentindo a terrível e dolorosa finalização de tudo. Eu senti um arrependimento profundo, doloroso, não pelo nosso casamento quebrado, mas pelas coisas que nunca seriam consertadas, pelas perguntas que nunca seriam respondidas. O fim tinha chegado, rápido e inflexível, deixando para trás apenas ecos do que um dia fomos. Eu fiquei com a irmã dela para ajudar a organizar tudo. O funeral foi pequeno, e eu fiquei sentado no fundo com as crianças, segurando suas mãos enquanto choravam quietas, muito jovens para entender plenamente a permanência da perda. Eu olhei para o caixão, sentindo o peso de todos os anos que passamos juntos, a vida que construímos e destruímos, e as peças que ficaram para trás. Nas semanas que se seguiram, a vida voltou a uma normalidade estranha. As crianças voltaram à escola, e eu voltei ao trabalho, mas algo dentro de mim se sentia vazio, como se eu tivesse perdido mais do que jamais percebera. Eu passei pelas tarefas, fazendo o papel de pai, provedor, tentando preencher o vazio que a ausência dela deixou. E de vez em quando, nos momentos quietos, me pegava pensando nelas, me perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos tentado um pouco mais, perdoado um pouco mais cedo. Uma noite, muito depois que as crianças estavam dormindo, eu estava sozinho na sala de estar, com uma bebida na mão, olhando para o álbum de fotos que encontrei guardado em uma gaveta. Fotos de nós, da família que éramos, me encaravam, seus sorrisos congelados no tempo. E enquanto eu virava as páginas, as memórias voltaram, doces e dolorosas, lembranças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Fechei o álbum, colocando-o de lado, a dor no meu peito tão crua quanto antes. A casa estava silenciosa, preenchida com o pesado silêncio de um fim que chegou cedo demais, de forma repentina. E enquanto eu estava ali, sozinho na escuridão, percebi que algumas coisas, algumas feridas, nunca realmente se curam. Elas simplesmente desaparecem, se tornando parte de quem somos, um lembrete quieto e assombrado de tudo o que perdemos.